importante. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir um trecho do Evangelho que conta a história de Marta e Maria. Marta, uma mulher muito agitada, preocupada com as coisas, trabalhadora, uma mulher de muitas virtudes. E de sua irmã Maria, também muito dedicada, porém com uma grande diferença de sua irmã. Maria, ela colocava Deus em primeiro lugar. Era aquela pessoa que aos domingos ela dizia: eu tenho muitas coisas a fazer, mas a primeira e a mais importante é a missa, é colocar Deus em primeiro lugar. Marta é o símbolo da mulher e do homem dos tempos de hoje. Olha o que Jesus disse a respeito de Marta. Vou repetir as palavras do Evangelho. Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. É ou não é um símbolo da pessoa do dia de hoje? Quem aqui anda preocupado? Não levanta a mão, não. Quem aqui anda agitado por muitas coisas? Até as crianças. O que é mais grave ainda. Sabe por que é mais grave? Que nós estamos na missa das crianças. E elas estão sofrendo a consequência de um mundo que não tem freio. E as crianças estão adoecendo de uma doença de gente grande. Olha o que o padre vai dizer. O problema do mundo de hoje não é um problema de bactérias, de vírus. Tem uma doença mais grave que está surgindo. É uma doença na cabeça. Tem criança já sofrendo de ansiedade. Tem criança já com depressão. Isso é doença para gente grande, digamos assim. Deveria ser doença para quem tem problema com emprego, casamento, filhos. E por que está atingindo as crianças? Porque nós estamos sofrendo de uma doença que o Papa Francisco chama de martalismo. É a doença de Santa Marta. Agitação e preocupação com desempenho. Não é de trabalhar. A sociedade de hoje, diferente de duas gerações atrás, há 2 gerações atrás, alguém precisava dizer para seu filho assim: vai estudar. Hoje, talvez você nem precise dizer isso. Seu filho já se cobra. Sabe por quê? Ela tem uma coisinha na mão chamada celular. E o celular que ela tem, as outras crianças começam a postar coisas que ela fica se comparando. E aí ela cresce numa ansiedade, numa competição terrível. Como se fosse o pai e a mãe competindo com os colegas de empresa, quem ganha mais dinheiro, ou quem é mais bonito ou mais bonita. Sem querer, os pais dizem para os filhos assim: você está engordando, você está feio, olha como seu coleguinha está magrinho. Na cabeça da criança, isso gera um problema grave de ansiedade e de que ela é inferior ao outro. Vou mais longe ainda. Isso atinge todo mundo, até os padres. Vocês viram o padre Marcelo Rossi? Ele sofreu um problema de depressão grave. Sabe por quê? Toda vez que ele aparecia na televisão, as pessoas diziam: o senhor está mais magro, está doente? Aí ele começou a comer, e depois: nossa, como o senhor está gordo.
O senhor está doente. Até que ele entrou em parafuso, começou a correr e quando se deu conta, já estava doente. Meus irmãos, nós estamos entrando num sistema de doenças por causa de desempenho. Tem um filósofo, eu sempre gosto de citar isso para você, o pessoal diz, mas padre, o senhor cita isso na missa das crianças, é porque eu respeito vocês. Eu sei que vocês, meus paroquianos, são inteligentes. E eu cito o melhor para vocês, porque eu os considero os melhores. Tem um filósofo sul-coreano que ele diz que nós vivemos uma sociedade do cansaço. Todo mundo reclama de cansaço e ninguém sabe de onde vem o cansaço. Você dorme o dia inteiro e ainda continua cansado. Por quê? O problema não é o excesso de trabalho. É porque mesmo trabalhando muito, você vive se comparando com os outros e você sempre se acha inferior. Entenderam? E isso está passando para as crianças. Os pais que não se deram conta estão inferindo isso para seus filhos e estão adoecendo os próprios filhos dentro de casa porque eles também estão pais doentes e não sabem ou não se dão conta disso. Ah, padre, por que meu filho está... Eu tive que levar ele num psicólogo porque ele estava muito ansioso, não conseguia dormir e ele vivia se comparando no Instagram, na internet. Claro. Alguém já viu alguém triste na internet? Quem já viu alguém triste na internet? Na internet não tem ninguém triste. Todo mundo está viajando na internet. Na internet todo mundo está na praia. Mas no fundo, é um bando de gente triste que só tem felicidade para mostrar para os outros. A gente tem que ter muito cuidado com o martalismo. É a doença de Marta. Observe que o Evangelho diz que Marta, ela tinha muitas coisas para fazer. E claro, isso é importante. O trabalho é fundamental. Mas o problema não era o trabalho. É que ela não se sentia bem com o que fazia. Por isso ela se sentia incomodada. Sabe aquela pessoa que faz, e ela não se contenta com o que faz, ela se sente incomodada e infeliz pelos outros. Ela dizia, Senhor Jesus, o Senhor não se incomoda que só eu trabalho, manda a minha irmã fazer alguma coisa. Aí Jesus disse, o problema não está nisso, Marta, o problema está em você. Deixa sua irmã em paz. Você nem está em paz e nem deixa os outros em paz. Meus irmãos, trabalhar não é o erro. É quando esse trabalho não me dá a felicidade, a paz que eu preciso e eu começo a atirar para todos os lados, achando que todo mundo está errado e somente eu que estou certo. Aí é uma doença. E essa é mais difícil do que o vírus. O vírus você toma 1, 2, 3 doses de vacina, se cuida, usa máscara, usa álcool gel. Essa doença não. Essa aqui é muito mais difícil de ser diagnosticada e muito mais difícil de ser admitida. Vai conversar com alguém que está com martalismo e vai dizer para ela, olha, calma, não é assim não, as pessoas também têm o direito, não, só eu que trabalho nessa vida, só eu que sou a pessoa, eu sou o único trabalhador do Brasil. A pessoa responde isso. Ela acha que ela está certa e que o mundo inteiro ao seu redor não faz nada. É um monte de Marias. E aí, meus irmãos, a gente só vai se dar conta quando a situação já perdeu o equilíbrio. O equilíbrio. Jesus disse para Marta uma frase que eu gostaria de repetir.
Marta, só uma coisa é necessária. O importante, meus irmãos, é você ensinar para os seus filhos o que é realmente necessário e o que é secundário. Enquanto nós não descobrirmos o que é necessário na vida, a gente vai se perder com o que é secundário, ter transtornos e assim sucessivamente. Isso é tão grave nos dias de hoje que atinge até nós dentro da igreja. É uma igreja se comparando com a outra, uma festa se comparando com a outra. Qual é melhor? Qual atingiu mais? Qual ganhou mais? Isso não é para gente. Isso não é para cristão. Isso aí é a lógica de empresas. Isso é a lógica do mundo. Jesus disse: entre vocês não deve ser assim. Não reproduzam o erro do mundo que aí está. Não é assim que acontece na política? Um prefeito sai, aí o outro tenta mostrar, desfazendo o que o outro fez, não é assim? Entre nós não deve ser assim. A gente nunca deve educar os filhos comparando eles com os outros. Isso é um pecado. Você vai estar despertando no seu filho um transtorno de viver a vida inteira se comparando. Isso vai torná-lo uma criança, um futuro homem, uma mulher extremamente ansiosa e depressiva. Por isso, nós podemos nos libertar do celular e das redes sociais. Não são elas que devem nos controlar. Somos nós que devemos controlá-las. E não fazer das redes sociais um espaço onde eu finjo uma felicidade que eu não tenho, só para me comparar com os outros. Comece a ensinar isso para os seus filhos. Você vai estar fazendo um bem enorme para ele, para ela. Quando você sentir que seu filho, sua filha, estiver se cobrando mais, até do que você como pai, como mãe, e isso estiver prejudicando seu sono, sua alimentação, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, antes que seja tarde demais. Porque eu repito, hoje, seus filhos se cobram mais do que você a eles. Eles se impõem um peso muito grande. Muito grande. E às vezes você, pai, não percebe, você, mãe, não percebe, e você ainda coloca um outro peso ainda maior sobre ele do que o que ele já faz. E para concluir mesmo esta reflexão, como deveria ter sido triste a vida de Marta, não é? Trabalhava. E quando as pessoas olhavam para ela, ela estava esgotada. Mas ela não estava feliz. Ela estava esgotada e com raiva dos outros. Com ódio dos outros. Como se dissesse assim: só quem trabalha aqui sou eu. É triste uma vida assim, sim ou não? Mais feliz era se ela trabalhasse e dissesse: que bom, como eu estou feliz com o que eu faço. E todo mundo tem o direito de não fazer como eu e ser feliz também. Mas ela não conseguia ser assim. Que nós possamos trabalhar, é verdade, e trabalhar bem. Trabalharmos e sem esquecer o descanso, sem esquecer o lazer, sem esquecer o prazer. Sem esquecer o prazer. Porque senão nós vamos adoecer de martalismo. Quando você for ao médico, o médico vai dizer: o que é que eu tenho, doutor? Você está sofrendo de martalismo. O que é martalismo? É um ativismo
que perde o sentido da vida, do prazer de fazer as coisas, e que pode atingir, para a tristeza nossa, até os mais pequenos, né? Até as nossas crianças, que deveriam e estão na fase mais bonita da vida, que é a fase de brincar, de se divertir, de não levar nada a sério. Criança não é para se preocupar com taxa Selic, com imposto, com o leão, não é para isso. Eles estão na fase mais bonita e a gente tem que permitir isso. A gente tem que permitir isso para eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.